Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Com muito prazer que hoje a gente vai bater um papo bem bacana aqui relacionado à segurança, ao risco, né? Dá trabalho aí para o pessoal da logística, então a gente vai entrar a fundo nesse assunto hoje de uma forma bem dinâmica. Tailan, tá todo chique hoje, estiloso, o que tá acontecendo? Hoje nós estamos os homens de preto, né? Careca, paletó. Mas é porque nós tivemos um evento aqui em São Paulo, e aí nós tivemos que vir um pouco mais ajeitado, né? Não podemos vir bagunçado. O povo não me reconheceu. Mas é isso aí, Alder. Hoje estamos aí novamente para mais uma entrevista, mais um bate-papo bacana e cumprindo sempre com o nosso compromisso. Exato. Se você notar, a gente traz muita gente da logística. Hoje o assunto também vai ser sobre logística, mas um pouco diferente. É mais o gerenciamento de risco, as regras que o transportador tem que cumprir, o motorista, que na maioria das vezes a logística de entrega, de abastecimento, acaba tendo que cumprir regras que essas pessoas, esses setores acabam emplacando. Então, gera um conflito em algumas vezes, né? Eu geralmente nos treinamentos eu costumo dizer que risco nada mais é do que uma logística bem executada, não é? Verdade. É isso, né? E hoje nós vamos ver. Então, para você, convidado que vai nos assistir, que está iniciando mais essa entrevista, se você quiser saber como funcionam as regras de um gerenciamento de risco, como funciona uma central de monitoramento, quais os aspectos que ela leva como princípios e precisa serem executados, transporte de animal vivo, transporte de container, câmera fria, senta aí do outro lado da tela, que hoje vem um bate-papo enriquecedor. Mas antes é importante a gente sempre lembrar que a gente tem as nossas redes sociais, né? Hoje a gente está no YouTube, que é a principal plataforma que está hospedado nossos vídeos, e é importante você também compartilhar, se inscrever, curtir, comentar, porque às vezes o convidado também vai deixar um recado lá, você pode mandar uma mensagem, se já trabalhou com o convidado, então deixa seu recado, deixa seu like lá, que ajuda a chegar no convidado e também a engajar o canal. Então, Helder, faça a apresentação do nosso convidado hoje. Legal. Hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado aqui é o Leandro Ferraz, gerente de risco na JBS. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi num evento lá da Seara, né, em Itajaí, que a gente se encontrou. Fazia tempo que a gente não se via. Convidei e tu falou, não, eu topo, né? Tem que trazer o Mauro aqui também, porque eu convidei o Mauro, né? A gente tinha combinado de trazer os dois juntos, mas não deu certo. Então, vamos bater um papo aí, vai ser bastante enriquecedor para o canal. Obrigado, Helder, obrigado, Tailan, pelo convite. Estamos aí para tentar colaborar. No caso de vocês estão sem cabelo, eu estou tudo branco, né? Não preciso nem falar. Bastante tempo já na gerenciamento de risco, né? Comecei em 99, então tem um pouquinho de história para trocar figurinha com vocês. Legal. Ô, Leandro, a gente sempre costuma chamar as pessoas pelo bordão, né? Conhecido, tu é conhecido como Ferraz. Ferraz. Né? Por que Ferraz? Né? O sobrenome Ferraz, mas geralmente na logística o sobrenome ele é bem mais valorizado do que o nome comum. É igual o exército? No exército é chamado. Digamos que é mais ou menos parecido, né? Não, virou mesmo. Desde 99, já me acostumei. Até engraçado, na cidade que eu moro hoje, só os consultórios me chamam de Leandro, porque acaba dentro da ficha. Se você chegar dentro da empresa e falar, pô, eu quero falar com o Leandro, acho que não chega em mim. Não, mas como começou? Eu trabalhei em 99 numa central de gerenciamento de risco que era Brasiliano Associados, bem antiga, não tem mais. Hoje eles vão só pro lado de, acho que, edição de livros, né? Parte de escrever livros e fazer cursos. Mas o gerenciamento de risco, na época, eles venderam para a Ansett. E aí, quando eu cheguei... Cara, que mudou de chave total. Total. E aí, quando eu cheguei, tinha 3 Leandros. Aí um era Leandro, o outro era Rocha e eu, sem opção, Ferraz. E aí ficou, né? Fiquei alguns anos lá trabalhando e saí de lá, acabei indo para outros lugares e o sobrenome. Porque você acaba tendo contato com gerenciadora, seguradora, embarcadores. E aí eu comecei a ter uma trajetória, né? Já emendando sobre trajetória. Eu saí da Brasiliano, tive uma passagem rápida na Júlio Simões, montei a central, só que acabou não dando certo algumas coisas e eu voltei para Brasiliano. Aí depois eu fui para o Mira Transportes, que faz transporte para o Centro-Oeste. Fiquei próximo de 6 anos lá também, cuidei da área de seguros, gerenciamento de risco, estruturamos, conseguimos bons resultados lá. E de lá tive uma oportunidade para a Expresso Araçatuba, que tinha sido recentemente comprada pela
TNT, uma transportadora holandesa, né? Que tinha vindo para o Brasil, comprou a Mercúrio, Araçatuba, comprou várias empresas. E aí lá eu fiquei uns 3 anos, fiquei como responsável pela segurança corporativa, desde gerenciamento de risco, a parte também de segurança patrimonial, segurança eletrônica, acabei tendo outras experiências, perdas internas também, então, que é bem chato ficar dentro do armazém procurando falta, avaria, aquela coisa toda, mas é uma boa experiência. E aí de lá eu saí e fui para a Samsung. Aí trabalhei na Samsung, só coisas que, né, infelizmente, na Quase ninguém rouba, né? No Mira era praticamente 100%, não 100%, que é carga fracionada, mas ele tinha um volume muito grande de medicamentos. E naquela época a Viagra roubava, que era um absurdo. E aí depois, na TNT, transporte de celulares e eletrônicos. Também estava uma época pesada para eletrônicos. E aí fui para a Samsung, né, tive a experiência lá. Saindo da Samsung, eu quis enfrentar aí como PJ, abri uma consultoria, fiz consultoria numa transportadora que era Expresso Ocidental em Jundiaí, depois para Ativa, distribuidora que fica em Guarulhos, e aí de lá, fiquei alguns anos lá e tive o convite para ir para JBS. Né? Que ano foi isso? Foi finalzinho do ano de 14, então praticamente agora eu estou completando 10 anos. Então, assim, digamos que todas as empresas que eu passei foi ótimas experiências, cada uma com a sua particularidade, dificuldade, empresa familiar, empresa holandesa, no caso, coreana, Samsung, mas, assim, a JBS, ela tem muita particularidade. Eu acho, das empresas que eu trabalhei, respeitando todas, assim, é uma faculdade, um doutorado, porque ali as metas, assim, a cobrança, o não praticamente não existe, né? Então, dá um jeito, você tem que fazer, você tem que trazer o resultado, tem que trazer a solução, e isso é legal, porque, tipo, eu cheguei lá com praticamente 15 anos de experiência, hoje eu estou indo para 25 anos na área de gerenciamento de risco, achei que manjava pra caramba. Eu ia te falar isso. Achei que manjava pra caramba. Acha que manja quando cara, eu ia falar uma palavra, mas não. Hoje, se eu olho 10 anos para trás, eu falo para vocês, assim, o crescimento profissional, experiência, a troca que eu tive dentro da empresa é excepcional. Aprendi muito nos últimos 10 anos. Então, assim, é uma carreira que eu recomendo todo mundo, porque você acaba tendo contato com geografia para saber estados, cidades, etc., por causa dos mapas. Tem muita você vai variação, ter, né? Exato. Tem a questão própria de logística, a própria de segurança, o atendimento do motorista, que acaba sendo um cliente seu. Então, é uma área que abrange bastante recurso. Eu acho que agrega muito. Hoje, dentro da própria transportadora que eu fico sediado, basicamente eu virei quase que um fornecedor de mão de obra. Então, muitas vezes trabalha comigo, quando você vê a operação, arranca o cara de lá e vai para a logística. Então, acaba indo muito para essas áreas. Uma porta de entrada. Uma porta de entrada, sim. Entendi. Mas eu tenho hoje pessoas lá que estão 13 anos comigo ali, não comigo, mas tem 13 anos na área de gerenciamento de risco, tem pessoas de 8, 10 anos, eu estou 10 anos, mas desde quando eu entrei está comigo, então também tem gente seguindo carreira dentro da área de gerenciamento de risco. Ô, Leandro, nessa fase aí da JBS, são 2 fases, certo? Teve uma fase ali no interior, que você cuidava praticamente da transportadora, e aí, não recentemente, eu acho que uns 5 anos talvez, metade desse tempo, daí tu veio para assumir o gerenciamento meio que global dentro da companhia, né? Como que é a diferença da experiência trabalhando mais dedicado na transportadora e pegar todos os transportadores praticamente? Uma ótima pergunta, Alex. Assim, eu sou, né, graças a Deus, beneficiado por essa situação. Né? Hoje eu estou dentro do gerenciamento de risco, dentro do embarcador e dentro da transportadora. Então, eu vejo a logística de uma forma um pouco abrangente. Né? Eu fui contratado dentro da transportadora. Então, que também, eu até brinco, porque, assim, eu falei para o meu ex-diretor, quando eu entrei aqui, você falou, vem só resolver o problema de gerenciamento de risco, mas eu não imaginava que era uma das 10 maiores frotas do país. E aí, eu cheguei e vi o tamanho da área de gerenciamento de risco. Naquela época eu tinha em torno de 20 pessoas, mas a visão, o foco, o viés deles eram, basicamente, ter a troca de macro em questão da jornada e saber, por exemplo, se o motorista tivesse alguma necessidade, alguma coisa que eles precisassem trocar uma mensagem e saber o posicionamento. Então, o viés era muito baixo para a segurança. E aí, o meu diretor, na época, falou, cara, quero que você monte o que a gente... Né, eu trabalhei com ele na TNT, tive essa oportunidade de trabalhar 2 vezes com ele.
E ele falou, quero que você monte o que a gente tinha lá, com foco em segurança, menos acidente, menos roubo e um controle da frota em 100%. E aí conseguimos ali estruturar, né? Tínhamos 20 pessoas ali trabalhando e a gente conseguiu fazer essa infraestrutura, conseguir fazer a homologação de seguradora, ou seja, mostrar que a gente era capaz de fazer um serviço de gerenciamento de risco. Conseguimos trazer redução na questão tanto de taxa de apólice, porque, óbvio, estava trazendo resultado, menos acidente, menos roubo. E aí eu percebi o seguinte, Helder, Itailã, que a JBS era um planeta. Sim. E aí eu falei, pô, cara, eu devo ter mais oportunidade, né? Eu poderia ficar acomodado lá e cuidando de 20 pessoas ali da transportadora, só que eu falei, não, pô, eu acho que dá pra gente ampliar isso, eu sou daquele, o céu é limite, eu vou tentar. Minha ex-mulher falava, pô, cara, você arruma dor de cabeça, na verdade a opinião dela era diferente. E aí eu fiz o quê? Eu mudei o KNAI da transportadora para também prestação de serviços. Então, aí eu comecei internamente dentro do grupo buscar, né, quem acreditasse que pudesse dar uma oportunidade da gente fazer o gerenciamento de risco. E aí a gente fechou em 2018 a Flora, assim, cara, falar em percentual, derrubamos 95% do roubo que eles tinham, diminuiu muito a sinistralidade, a taxa de seguro, muita coisa positiva, e ela acabou sendo um case para nós. E aí, depois disso, hoje a gente faz a gestão de risco da transportadora, da Flora, que é voltada à higiene e beleza, fazemos também da Swift, da Marba, da Margarina Delícia, da Seara, da Couros, algumas coisas da Campo Forte. Hoje saímos do viés também só do gerenciamento de risco de carga. Aí eu vi uma oportunidade de fazer um monitoramento dos ônibus que levam os colaboradores. Legal. Porque assim, a gente parei para pensar, pô, a gente cuida do boi, cuida da ave, do suíno, tá aí os colaboradores, que é a peça mais importante da empresa. Então, por que não monitorar aquele ônibus que leva ele para a empresa? É que acaba sendo uma ponta meio que esquecida da logística, né? Ela tá só lá na fábrica, exato, praticamente. E aí, então, eu tenho essa visão do gerenciamento de risco no geral, não só carga, né? Então, eu vi essa oportunidade. Tem risco em tudo. Né? Um acidente, infelizmente, a gente já teve acidente lá atrás, anos atrás, que tiveram 8 óbitos, por exemplo, de colaboradores. Então, assim, é muito chato para a empresa, muito chato para a família, traz problemas financeiros, problemas familiares para todo mundo. Então, a gente deu foco. Hoje a gente está ali com um número muito positivo, não tem nenhum óbito faz tempo. Os acidentes reduziram porque a gente colocou câmera de fadiga em todos os ônibus, ou seja, o motorista já percebe que está sendo, né, monitorado. Tem a questão do próprio inteligência artificial avisá-lo, reconhecer as coisas que eles estão fazendo, né? Automaticamente. Eu acho que, não sei, né? Eu imagino que no começo dessa operação você deve ter flagrado muito motorista de paquera com funcionários. Isso aí é muito comum. Eu lembro disso na escola. A gente ia para a escola, você ficava as menininhas paquerando o motorista durante o transporte, sentava no motor do ônibus. Você deve ter flagrado muito isso aí. Pegamos de tudo. Já tivemos essa situação. Já tivemos situação onde são motoristas terceiros, que teve uma vez que o ônibus foi parado e aí o motorista foi agredido, aí depois descobrimos que ele tinha pego a esposa de um cara. Já tivemos um ônibus que foi parado para ser assaltado, entre outras situações. Então, assim, a câmera ajuda muito, né? Para você resgatar, trazer, rebobinar o que aconteceu. Então, para a gente está sendo bem importante a utilização. Na gestão, né? A gente, você controla, porque agora como você trabalha com os ônibus, você controla isso como veículos monitorados por dia ou viagens monitoradas por dia? Viagens por dia. Viagens por dia. E nos ônibus, no caso, também tu considera como cada trajeto ali uma viagem específica. Exato. Quantas viagens por dia tu monitora? Hoje, mais ou menos, em transporte de carga, umas 3.000, 3.500 por dia, e de ônibus próximo de umas 2.000 por dia. 2.000 viagens de ônibus? Porque ele acaba indo o trajeto. Turnos, né? Sim. São os trajetos. Brasil inteiro. Toda a operação da Seara e a operação de novos negócios de Couros são monitorados 100%. Quando eu tá descendo ali para Itapema, você sempre tem as vias de escape, né? E você passa, tem as plaquinhas, né? Aqui foram salvas tantas vidas. E aí, quando tu entra num CD, numa operação, tem lá, estamos há tantos dias sem acidentes.
Tu consegue, dentro do gerenciamento de risco, ter essa plaquinha? Estamos há tantos dias. É complicado, né? Aí, falar numa quantidade assim, querendo ou não, acontece colisões, né? Mais brandas ali, As mais possibilidades leves. são muito Mas maiores. você falar em, né, somando aí entre ônibus e caminhão, mais ou menos 5.000 viagens por dia. É viagem pra caramba. Então, eu não me recordo em quilometragem, mas assim, a quilometragem quando você pega é muito alta. A gente faz aquela brincadeira, não sei quantas Sim, voltas, quantas voltas. várias no mês. É muito. A gente tem a operação, né, falando um pouco do transporte, que é bem legal, a TRS Transportes, que você tem dentro de uma transportadora várias transportadoras, digamos assim. Os segmentos, né? Segmentos. Então a gente tem a operação bovina, que é muito legal, os implementos que boa parte das carretas foram desenvolvidas por nós. Então, para a questão de dimensionamento, para a questão de bem-estar animal, então a proteção para ter menos hematoma, ou seja, a gente hoje tem próximo de 600, 700 carretas só para coletar o animal para fazer o abate. Depois a gente tem uma operação que é onde faz, através de caçambas, o transporte do couro verde, que é onde a gente vai fazer no curtume lá o acabamento. Temos câmara fria, que faz o transporte aqui no país internamente, né, para entregas diretas, etc. E temos também container, que é no caso a gente tem essa operação de container que é bem bacana também, que faz exportação, levando todos os containers para lá. Vocês fazem o Chile e a Argentina ali também? Hoje não, hoje é só terceiro. Nacional. A gente faz só nacional. Hoje está 100% na mão de terceiros agregados junto ao grupo. Sim. E aí, finalizando, a gente tem três novas operações, que é transporte de ração dentro da Seara, onde a gente também desenvolveu e implementa a carreta 100% em questão de ergonomia para o motorista, não tem que fazer força nenhuma, é tudo por controle remoto, a carreta. Temos a de frango, onde a gente adotou circulação de ar para ter menos mortalidade dos animais, etc. Temos e também, tanto na do frango quanto na do bovino, do suíno, que colocou ventiladores, a circulação de ar, a gente colocou alguns elevadores para que aquelas pessoas que fazem o carregamento não tenham que ficar batendo caixa, carregando peso. Então, é tudo com esteira, ou seja, umas carretas bem modernas, bem inovadoras. É bem bacana para conhecer. Ô Ferraz, pegando um gancho que você comentou ali, de que vocês estruturaram a central de monitoramento de vocês. Normalmente a gente está habituado a encontrar empresas que já vêm com isso pronto, né? Já existem diversas no mercado. Quais são os desafios de você estruturar, de você montar a sua própria gerenciadora de risco, a sua própria torre de controle? Primeiro, custo. É bem oneroso, né? Para você ter servidores, firewall, toda a infraestrutura de incêndio. Praticamente você tem que montar um data center. Então, para você ter uma base, a gente está comprando um gerador agora de 100 kVA, 115 mil. Então, você fala, é caro. Então, para você ter uma infraestrutura parruda, vai gastar bem. Depois, procedimento. Dá trabalho fazer o procedimento e, querendo ou não, você tem que seguir o molde de seguradora, né? Buscar certificação, ter toda essa questão demonstrando para a seguradora que ela pode homologar, pode utilizar como central mesmo, sem correr risco. Mas o porquê de montar a própria? Na nossa visão, além de custo, você tem muito mais personalizações. Então, porque, querendo ou não, a gerenciadora de risco, ela tem um padrão dela e segue praticamente para todas as cargas aquele padrão. E como eu falei aqui, eu tenho operação de galinha, operação de suíno, de bovino, de transporte acabado. A gente tem uma outra operação que são 300 carros elétricos. E aí você faz um monitoramento totalmente diferente. A gente usa o monitoramento, por exemplo, do caminhão elétrico com estilo drone. Então eu tive que fazer cercas para eu fazer cálculo de quantos km e quantos watts ele tem para saber se ele consegue voltar. Autonomia, para medir a autonomia. Exatamente. Porque o que acontecia mais no começo? Ele ia, acabava a bateria. Porque, assim, no carro a diesel, que seja, a combustão, a gente sabe quando pega estrada ele é mais econômico. Já na parte elétrica é o inverso. E a gente nasceu ali com 18 anos, habilitação, só você conviveu com combustão. Então, para você tirar esse raciocínio do cara, falar, cara, na velocidade baixa no trânsito, ele está economizando. Né? E agora, quando ele está lá, por exemplo, a 80 por hora, você está enfiando o pé, ele está consumindo muito mais watts. E aí, aquele percentual que ele tem lá, tem 50% de bateria, diminui mais rápido. E aí, quantas vezes a gente teve que buscar com guincho, trazer em prancha. Os primeiros ali. Nós sofremos. Então, no começo foi bem... Aí, então, hoje a gente faz, por exemplo, gestão de bateria.
Então, antes de sair do CD, eu tenho que garantir que ele carregou 100%. Então, ou seja, tem toda uma inteligência por trás para que ele saia com 100% para conseguir chegar no destino dele e retornar. Senão, fica para trás. Então, vendo todas essas particularidades... Botar para um externo... Deixar para um terceiro, eu não sei se ele teria esse feeling do negócio. E a gente tem dentro da cultura aquela questão de espírito de dono, né? Então, eu acho que encaixou perfeitamente. Para a JBS, isso causou bem. Você trabalhou no começo em gerenciadora terceira, né? Sim. Você monitorava várias empresas diferentes. Falando aí dessas diferenças, né? Óbvio que hoje tudo isso que você comentou aqui em relação a trabalhar dedicado dentro da tua operação, sentir como dono, mas trabalhando como terceiro, né? As diferenças de técnica mesmo, de aplicação, quais são, na tua visão, as mais críticas? Porque você, como dono do negócio, você implementa as regras, eu acho que é até um pouco, não sei se é um pouco mais difícil de cumprir pelo fato de você ser do mesmo time. Agora, o terceiro, nesse momento, ele não teria um pouquinho mais de força de ser incisivo, de cobrar uma questão contratual no cumprimento de uma regra, algo do tipo? Acaba sendo um pouco mais frio, né? Se você for ver, ele tem um documento, mas ele também tem o laço cliente. Se ele forçar muito a barra, ele vai fazer com que perca produtividade e pode até perder aquele cliente como um cliente em gerenciamento de risco. Eu vejo que os dois lados têm as mesmas quase que potência. Eu também tenho minhas dificuldades contra a logística, né? A gente brincou aqui, quando eu cheguei lá, a sede fica em Linz, e aí eu brinquei, fiz uma apresentação e pus lá a cara do Hitler e falei, parece Berlim, né? Tipo, porque parecia que tinha um muro ali, os caras queriam praticamente me pegar. E toda a implantação gera muito estresse. Então, já chegou um ponto, quando eu cheguei, de ser o departamento do Brasil com mais ouvidoria do país. Porque o motorista não aceitava estar cumprindo o procedimento, regra, ele era muito mais livre. E aí, quando a gente começou a apertar, né, para ter resultado, e teve, aí ele começou, obviamente, a rebater aquilo. Mas hoje, por exemplo, a gente passa, já estou, sei lá, 1 ano, 2 anos, sem uma ouvidoria. Por quê? Se adaptou, então, a mesma coisa que a câmera. Ele acha que vai ser um Big Brother, acha que a gente está assistindo ele. Não é esse viés, é pelo contrário, a gente está tentando proteger a vida dele e de terceiros, mas ele no primeiro instante ele reage. Mas falando assim de gerenciadora de risco, a diferença eu acho que ela tem que seguir um padrão, né? Como empresa, como PJ, ela não vai conseguir fazer tantas particularidades para o cliente. E a gente, por ser dentro de casa, a gente entende a dor, a gente tenta fazer mais personalizados. Então, quando eu falo, não é uma crítica, né? É um padrão lá que ele segue e acaba, como eu trabalhei dentro de uma gerenciadora de risco, praticamente é um padrão só para quase todos os produtos. Sim. Então, o cara no mesmo grid pode estar monitorando carne, medicamento, etc. Só que tem muitas particularidades, né? Tanto até para a questão de região de roubo. Então, tem região com mais índice de eletrônica, outro com mais índice de carne. Óbvio, dá para você configurar sistema sem problema, dá. Mas eu acho que o feeling do operador que fica dedicado na carne, o cara que fica dedicado, por exemplo, na distribuição, o outro que fica, um exemplo, hoje eu tenho o operador dedicado para o Rio de Janeiro, né, que é uma coisa à parte, né? Inclusive hoje está tendo problema no Rio. Então, assim, o cara ele já aprende qual comunidade, onde qual é o problema, Avenida Brasil, aquela coisa toda, ele já sabe. Porque ele fica só naquilo. Agora, quando a gente começa a fazer um mix, muitas vezes eu acho que perde um pouco essa parte sensível do gerenciamento de risco, da logística e até mesmo o tato com o motorista, né? Que é o nosso cliente. No final, esse custo que você tem mais alto de montagem, ele acaba sendo dissolvido ao longo dessas recuperações ou até mesmo evitando essas perdas, né, durante o processo. Também, mas eu vou pela lógica do rateio, né? Então, eu penso, quanto mais empresa do grupo eu conseguir por lá, mais eu diluo esse custo. Sim. Então, que não deixa de ser outras empresas que você está exatamente. Cuidando, né? Então, a cada vez que a gente agrega uma empresa do grupo, etc., dentro desse projeto, eu estou diluindo o custo. Então, amortiza para todo mundo. Então, todo mundo acaba se ganhando. Então, fica mais barato, digamos, esse custo. Ô Ferraz, em certo momento da sua fala, você falou a palavra motorista, né? E hoje, quantos motoristas em média, mais ou menos, passa por dia na central de vocês? A gente tem mais ou menos, vou chutar aqui, uns 11 mil por mês ali eu devo ter de motorista. Para mais, uns 12 mil. 12 mil. Entre procedimento, tipos de operação, estamos falando de boi, de
higiene de cosmético, transporte de pessoas, produto acabado, carne, frango. Como é treinar toda essa turma aí para que elas sigam o procedimento do que você planejou? Porque uma coisa é você sentar, não, vamos fazer um plano aqui de gerenciamento de risco. Ótima pergunta. Agora, como pôr em prática para 12 mil motoristas cumprir o procedimento? Cara, de novo aquilo que eu falei, né? A gente vai pegando experiência, acho que um dia estava muito bom, mas a gente vai aprendendo. Como é na vida real de muito transportador, e já foi também nossa, você viaja, marca lá naquela filial tem 50 motoristas, chega lá, tem 5 disponíveis, 45 estão trabalhando, aí você tem que ficar mais dias longe da família, treinando, só na ficha de presença e fazendo aqueles treinamentos. Então, assim, é correr atrás do rabo. Isso muita gente ainda passa. E aí eu tenho uma mania de tentar olhar o problema para buscar uma solução. O que nós fizemos e hoje a gente consegue executar muito bem. A gente lançou um sistema, um aplicativo chamado Conecta JBS, já está nas duas plataformas, iOS e Android, onde eu disponibilizo os treinamentos nessa plataforma. Inclusive, a gente comercializa esse aplicativo para empresas terceiras. Então, hoje, vários transportadores que são agregados do grupo utilizam essa ferramenta. Então, o que a gente faz? Um exemplo, Operação Seara. Eu produzo um vídeo lá, vários, a gente chama de pílulas, onde eu coloco vídeos curtos, porque não adianta motorista, Sim. Você tem que ser ilustrativo e vídeos curtos. Ele não vai assistir lá, 2 horas, 3 horas de um vídeo contínuo. Então, a gente faz 10 de 5 minutos, de 4 minutos, que seja, faz todo esse treinamento com vários quiz, fazendo para ver se ele está prestando atenção. Então, a gente tem todo esse acompanhamento para ver se ele assistiu ou não assistiu. Ele não consegue sair da primeira etapa e ir para a última, ele tem que seguir, né, toda uma lógica. E aí a gente conseguiu fazer o treinamento de todos os motoristas. Ou seja, então quando a gente lança hoje um treinamento, uma reciclagem para os nossos motoristas, para os nossos agregados, a gente faz uma notificação no celular de todo mundo, né, avisa a operação para reforçar, dá o prazo, e os motoristas, simultaneamente, que seja, ou aleatoriamente, fazem dentro do prazo. Então, a gente consegue controlar. E aquilo vira uma ficha eletrônica, não tem mais papel, entre outras situações. Isso também ajuda para quê? Quando a gente também tem a não conformidade, né, uma reciclagem. Então, não só o treinamento para ele entender a operação, mas se ele quebrar o procedimento, ele cai numa reciclagem, que ele é obrigado a fazer isso para retornar para a operação. Então, vira um ciclo. Então, é a forma que a gente achou de como treinar, né, trocentos, milhares de motoristas remotamente, porque estão todos muito longe. Tem motorista que está aqui. Tudo, exatamente. Aí o bom do aplicativo, o cara está dentro da boleia, está no banheiro, está no restaurante, está num toco ali esperando um descarregamento, ele consegue fazer. Voltando um pouquinho para processo, né? Hoje a gente sabe que fazer uma entrega é um campo minado. Você tem de um lado a roteirização preocupada com o custo dela, com a composição que ela tem que montar para garantir o atendimento. Do outro lado você tem a logística fazendo o seu monitoramento tecnicamente ali comercial, é muito mais comercial do que propriamente logístico, né? Atuando junto à equipe comercial. Você tem o cliente querendo receber e vamos considerar aí que o gerenciamento de risco ele é o STF do negócio, que é o que de fato diz se Só pode não me ou chama não. de Alexandre de Moraes ou qualquer coisa de claro. É de fato quem diz se pode ou não, né? Só que o que eu sinto, eu queria um pouquinho da sua visão em relação a isso. Lá atrás podemos dizer que você foi audacioso e visionário em querer assumir essa operação, né? Saindo do teu nicho de transporte ali específico e abraçar toda a companhia. Mas eu vejo que é um pouco distante a logística, a roteirização, a execução ali da prática do gerenciamento de risco. E aí a gente está falando que você faz um serviço hoje que, tecnicamente, pegando mais um pouquinho, tu faz também o braço logístico, porque a gente interpreta que o risco nada mais é do que a logística bem executada, né? Por que ainda é distante? Eu sinto essa distância, pelo menos no dia a dia da operação. Como você falou, a gente tem 3 vieses, né? Segurança, você tem o comercial, bem falado, e você tem a logística mesmo, a operação ali que você quer produzir.
comercial ele quer entregar de preferência para aquele cliente maior, aquele que ele tem afinidade ou aquele que tem uma maior lucratividade. A logística quer entregar mais rápido possível para o cara voltar a fazer mais, entre outras situações. E a gente como você falou, brincando, brincadeiras à parte, o STF onde fala por aqui não, ou entrega o maior valor para depois o menor valor, mesmo que a logística fique totalmente quadrada. Fala que essa foi boa, né? Agora tu pode usar essa aí, né? E mesmo que a logística fica quadrada, a gente tenta priorizar a carga de maior valor, porque aí envolve questão de acompanhamento, talvez de escolta, entre outras situações voltadas à segurança. Exemplo hoje do Rio de Janeiro, hoje a gente está com problema em Belford Roxo. Então a gente teve que entrar em contato, nós da área de gerenciamento de risco, entrar em contato ali, fazendo ponto direto com o cliente, perguntando, né, da necessidade mesmo, se o cara ia parar, por exemplo, uma prateleira, lá, uma falta de prateleira, alguma coisa, ou se ele aguentava mais 2 dias, porque tá tendo toque de recolher, estão incendiando um caminhão, um ônibus, o caramba, 4 lá, porque teve um óbito de um traficante lá na noite de ontem, e isso dificulta a nossa logística, que também tem esse, né? Falei de 3 dias, tem um quarto, né? Sim. Principalmente em Rio de Janeiro. E aí a gente tem que fazer esse contato para saber, pô, eu me arrisco indo para lá, então vamos dizer que o mercado fala, cara, não tem estoque preciso, eu vou ter que montar uma operação quase de guerra para conseguir chegar. Ah, não. Então, obviamente, a gente faz essa mudança, e aí por isso que envolve comercial, envolve operação, para a gente conseguir movimentar para o dia seguinte. Pegando um gancho do que tu falou, pode ser colocado no Rio de Janeiro ou não, mas existe muito transportador que assiste ao nosso canal. Se tu fosse dar algumas dicas de prevenção de roubos, né, quais você listaria para quem possui frota própria, frota de terceiro, para prevenção de roubos e assaltos, de roubo de carga? Quais seriam? No modo tecnologia. Então, acho que tecnologia, né, tem várias tecnologias. Um exemplo da própria Ravex, que vem avançando muito com imobilizador, com sensores, com câmera, ou seja, a segurança eletrônica, equipamento ajuda muito. Eu vou citar um exemplo, a TRS mesmo, na transportadora que a gente tem essa frota aí de 1.400 cavalos, já fazem 2 anos que eu não tenho roubo. Então, assim, depois de ter equipados, né, todos os caminhões. Então, assim, isso faz com que diminui muito a tentativa, porque, querendo ou não, o bandido ele tem informação, são poucos que dão tiro no escuro, né? Essa situação de tiro no escuro é muito mais na distribuição. O cara está com a porta aberta, ele vai Sim. lá e rende ali aquela coisa toda, mas em transporte rodoviário, numa entrega grande, normalmente tem informação. E aí, o que mais voltado à tecnologia? Eu acho que o mapeamento. Você tem que saber onde é o acesso dos seus clientes e, principalmente, onde é o acesso dos bandidos. Então, vou exemplificar Rio de Janeiro. Então, a gente foi diversas vezes para o Rio de Janeiro para entender onde que eles acessam na comunidade. Qual a rua, né? Eu tive, não sei se é o prazer ou o desprazer, de conhecer o Morro do Alemão. E você entender que o cara faz estilo, sabe, onde tem guerra, o cara monta barricadas. Sim. E deixa acesso específico. Então, o que a gente fez? Toda avenida ou rua que dá acesso para aquela direção, eu já tenho, por exemplo, uma cerca com bloqueio automático. Se o cara entrar na cerca, já é. Por quê? O que eles fazem? Vou citar ali a Avenida Brasil. Ele pega o motorista, ali muitas vezes nem desmonta painel, não tem jammer, não tem nada. Ele só fala, vira à direita. E vai ali pendurado, com as motinhas acompanhando. Quando ele entra naquela rua, esquece. Acabou. Se você não bloquear ali, passou o que a gente fala da linha vermelha para dentro, você pode acionar a polícia, não vai subir. Não vai subir. Você percebe, até é ruim, eu falo que a gente pega um camarote, né? Você tem o posicionamento do caminhão, você vê o cara arrombando a porta do baú, tudo gerando alerta na tela e você fala, não posso fazer nada. Não posso fazer. Você já ligou pro BOP, já ligou para todo mundo, até eles montarem o batalhão, vai descer o caminhão vazio. Então, assim, a dica é tecnologia, treinamento, mas o principal, você fazer um mapeamento de todos esses acessos. Quem usa gerenciadora de risco ou que tem a própria central, dedicar em mapear. Então, quando você olha, se você pegar o mapa ali da nossa central, é tanto pontinho vermelho que a gente foi mapeando todas as comunidades que geram dor de cabeça para nós, ou até mesmo por experiência que a gente costumo trocar figurinha com várias pessoas da área de gerenciamento de risco. Eu acho que não tem concorrente na área de gerenciamento de risco. Independente se o cara é terceiro, se é central próprio, cara, somos da área de segurança. Tem que proteger carga, independente se é concorrente nosso na venda,
mas na área de risco eu não vejo concorrência. Então, se me ligar, eu troco figurinha fácil. Legal. E continuando um pouco na parte de sinistro, mas agora nos acidentes. Você tem operações, vamos dizer assim, um bem maior, que são marcas do grupo, só que ali tu tem caminhões próprios e caminhões terceiros, transportadores diversos. E tombamento? Se tu fosse listar precauções ou ações que possam diminuir tombamento, acidente com motorista, que a gente vê muitos vídeos na internet de transportador, boiadeiro, qualquer, né, brincando, acelerando. Eu já vi essa semana. Os caras jogando a beira. Quebra de asa. Quebra de asa. Semana vídeo do Mato Grosso. Depois eu até mostro para vocês. Motorista, um boiadeiro cheio de câmera, o cara disputando espaço na rodovia, quando vê o outro tombou. Então, é uma terra sem lei em determinadas regiões do país, é o que eu imagino. Mas, voltando, se tu fosse listar para a diminuição de acidente, tombamento, o que tu listaria de pontos positivos que já te deram sucesso? Treinamento. Muito treinamento, você ter um ciclo de treinamento, não é aquele negócio de dar um treinamento uma vez por ano, ou quando o cara entra, e aí você acha que o cara entrou, aprendeu e nunca mais precisa receber a reciclagem. Então, ter esse ciclo de treinamento, acho que é importantíssimo. Controle de velocidade. Não adianta, vai diminuir a produtividade. Não é assim. O caminhão que é produtivo é aquele que chega. Começa por aí. Não adianta você falar, posso liberar 100 por hora, porque vai produzir, vai andar mais km e vai tombar, não vai chegar, você não vai receber o frete, entre outras situações. Então, o que a gente fez lá para reduzir? Primeiro foi questão de treinamento. Segundo, a questão de você reduzir a velocidade. Limitamos uma velocidade, porque na época não tinha essa regra e um controle. Então, a gente tem um controle rígido. Se o cara ele deixa de ganhar prêmio, ele deixa de ganhar variável, toma advertência, entre outras situações, principalmente pelas reincidências ou pelo limite que ele atingir. E equipamento. Então, a gente colocou telemetria, né? Tecnologia. Colocou telemetria para ver como ele conduz, para ter os melhores motoristas. E a câmera de fadiga, que é para... A câmera de fadiga para nós ali, né? A dashcam, tem vários DMS, vários nomes, né? Mas chamar de, mais vulgarmente, câmera de fadiga. Para a gente foi a cereja do bolo. Por quê? A gente colocou telemetria, deu treinamento, fazia reciclagem e tombava. Aí diminuiu. Mas tinha ainda um índice. Aí a gente falou, o que está acontecendo? E aí a gente colocou a câmera no intuito de entender e de também trazer segurança para os nossos motoristas. E aí a gente viu que ainda tinha aquele motorista que você acabou de falar para ele, não usa celular, ele passava pela portaria e usava o celular. Para você ter uma base, a gente não tinha... Dentro da medida disciplinar, a gente não tinha nenhum tipo de medida disciplinar para sem cinto de segurança. Porque para a gente era óbvio. É meio óbvio. É lei, traz segurança, etc. E aí a gente foi ver pela câmera, começou a gerar a questão de falta de cinto. Cara, e a gente partiu de um número, assim, lá atrás, de, 3, 4, 5 mil quilômetros, não me lembro os números agora, para cada 5 mil quilômetros eu tinha um alerta. Então, o motorista, né, somando todas as frotas com equipamentos, 5 mil quilômetros gerava um alerta de risco. Hoje a gente está em 70 mil quilômetros para um alerta. Então, você tem uma curva muito alta, né, que vai ser o aprendizado do motorista, e depois, com a sua fiscalização, vai descer. Não adianta. Então, treinamento, tecnologia, né, e fiscalização, né, tem que ter ali o acompanhamento. Eu acho que traz os resultados. E o limite de velocidade. Eu vi uma palestra que tu deu, acho que foi no Fórum de GR. Sim. E lá tu mostrou um vídeo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, de um acidente, que aí entrando no teor da câmera, que muitas vezes tu gera um acidente, mas aí tu fica naquela, o motorista dá a versão dele. Perfeito. A vítima dá a versão dela, né? Se for uma... E a câmera mostra a realidade. E a câmera mostra a realidade. Conta um pouco dessa história que você consegue se defender. Depois Exato. eu quero que tu conte depois Eu da tua vivenciei operação, isso. mas eu quero que explica depois. Mas... A gente teve duas coisas que tomaram linha depois desse projeto das câmeras, que a gente nem tinha esse objetivo. Nosso objetivo era reduzir acidentes, ter um controle, saber exatamente o que estava acontecendo. Mas é exatamente o que você falou, que eu apresentei nessa outra palestra. Nós tivemos vários acidentes
Isso acontece ainda, né? Para aquele veículo que não tem câmera, que o nosso motorista presta uma versão no BO, o terceiro presta uma versão no BO, e para alguém que não saiba, né, para pessoas que não saibam, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB, tem uma cláusula que fala que o veículo maior é responsável pelo menor. Então já parte pelo princípio que você, transportador, está errado. Já parte pelo princípio. Já tem aquela ideia de que bateu na traseira ou da frente, Exato. está errado. Né? Exato, exatamente isso. Então, dentro do Código de Trânsito tem isso. E aí, fora isso, tem a questão da sensibilização. Então, o cara é PJ, tem dinheiro, aquela família ali tem só aquele fusquinha, aí muitas vezes acaba sendo um pouco tendenciosa nas decisões dos juízes. Então, o que a gente começou a ter de resultado? Com a imagem, não tem argumento. Não tem argumento. Eu entrego a imagem lá, por exemplo, o cara começa a processar a gente, eu vou lá, entrego para os advogados, eles apresentam a imagem, ganhamos todos os processos. Porque daí já não é versões, é imagem, é fato. Então, isso fez com que trouxesse vários ganhos nos processos cíveis, que a gente nem foi com esse intuito. Mas veio no pacote. Outra coisa que foi interessante, que a gente acabou descobrindo, né, foi assim, uma coisa negativa se tornou positiva. Nós tivemos 3 casos de motoristas que a gente imaginou que tivesse passando mal, ou que seja... Na verdade, a gente imaginou que estava tendo uma fadiga. E aí a gente tem todo um protocolo de entrar em contato com o motorista para fazer algumas perguntas que foram até feitas por médicos dentro da JBS. Então, a gente faz as perguntas, verifica, e aí, se tiver online ali, a gente abre a câmera, obviamente, conversando com o motorista. E aí, tivemos 3 casos que motoristas estavam passando mal. E aí a gente tranquiliza o motorista, já enquanto isso o outro operador já aciona, por exemplo, uma ambulância, ou que seja a concessionária, e falamos para o cara, fica tranquilo a carga aí, já providencia uma pronta resposta, já providencia com a filial uma substituição de motorista, alguém para acompanhar o motorista no hospital. Um deles era labirintite, que ele achou que estava infartando. Outro era diabético, que ele não estava já enxergando e a gente auxiliou ele. E o terceiro era propriamente o cara estava infartando. E foi a câmera. Que ela inicialmente acionou a central por uma fadiga, uma sonolência, mas no final das contas a gente estava ali salvando a vida do motorista. Então, são 2 coisas que vieram no pacote com baita brinde, muito bom, porque acabou agregando dentro da operação. E ensina também, né? Demais. Porque vocês começam a aprender com condições que você não tinha o acompanhamento, né? Você nem tinha essa visão, né? É um viés que você não enxergava, né? Então, hoje a gente consegue, né? Tivemos um caso que também foi um pouco diferente, onde o motorista estava tendo reincidências de fadiga. E aí a gente chamava o motorista, o senhor tem que melhorar nisso, tal, tem uma melhor qualidade de sono. E aí a gente conversando com o motorista falou, cara, eu não estou conseguindo dormir. Meu irmão morreu há tantos dias, etc. Então vamos afastar o cara. Outro que tinha apneia do sono, vamos mandar ele para fazer um tratamento. Então você começa a ter uma proximidade muito grande, porque você começa a ter muito mais dados, mais informações. Então você consegue... Por exemplo, eu tive um motorista que a gente percebeu que ele trabalhava de madrugada, só que é um cara que não era adepto a isso. Sim. Mudamos o horário dele para dia, o cara tá lá conosco. Perfeito, rendendo. E durante a madrugada ele tinha muita sonolência, muitas reincidências. Então, isso começou a trazer para nós. E sem a imagem, eu não tinha essa visão. Eu vivenciei isso em operação. A gente implementou as câmeras, são 8 câmeras por veículo, né? E aí, teve um carro que no primeiro dia de operação do carro, a gente recebeu uma ligação do motorista, bati num carro aqui. E aí, enquanto ele falava, o terceiro, porque você vai ter que pagar, porque o meu carro não sei o quê. Daí eu falei, aguenta um minutinho aí. Puxamos lá, vamos resgatar as imagens. Aí tu pega o Fiat Uno tentando já na frente, o caminhão na via do meio, e da faixa da direita e a faixa da esquerda, o cara pela faixa da direita, o tempo todo ali na frente tentando entrar, quase derruba um motoqueiro, volta, aí tenta entrar de novo, não vai, quase bate em outro, aí ele foi ficando para trás, na primeira brecha que ele tentou, ele se jogou para dentro do meio,
e pegou, óbvio, o caminhão grande, pegou o carro pequeno. O cara ligou, porque vocês vão ter que pagar, que não sei o que, você, amigão, faz o boletim de ocorrência, por gentileza. Aí no outro dia ele liga, porque você estragou, que não sei o que, eu tô te mandando um vídeo aí, inclusive eu preciso do seu contato agora, porque eu vou te processar, você estragou meu caminhão. Você vai ter que ressarcir os danos. Sumiu, cara. Acabou. A gente, num outro caso, o carro estacionado no canto ali de estacionar, vaga de estacionamento, e atrás do caminhão escrito, somente caminhão. E aí, ele parado, chegou um motoqueiro, parou atrás, desceu a esposa, começaram a conversar, e vai, conversa vem. O cara ligou o caminhão e foi dar uma ré. Porque ele levou a ré, encostou na moto, quebrou o negócio. Mesma coisa. Porque o teu cara aqui me atropelou, que não sei o quê. Então eu só mandei o videozinho, falei assim, o que tá escrito no chão, amigo? Acabou. Acaba a situação. E aí, conta fatos, não há argumentos, né? E aí quebra exatamente. A gente já colocou pensando nisso, né? Porque a gente está habituado, a gente sabe que no dia a dia da comercialização desses equipamentos, e os principais eventos que você vê na internet sobre isso são acidentes, né? O cara filmando o acidente e mostrando de fato quem estava certo ou estava errado. Então a gente colocou com esse intuito, até porque a distribuição urbana você acaba tendo muito mais problemas de trânsito do que propriamente riscos causados ali pelo próprio motorista, né? A longa distância tem um outro perfil. Mas um motorista, ele tinha esse receio. Inclusive, eu tive um motorista que ele pediu demissão no primeiro dia porque chegou lá e se sentiu incomodado. E aí, os dois que passaram por esse perrengue não falam mais nada. Eles entenderam que ali um perdeu, ganhou a continuidade no primeiro dia de trabalho ou bateu um caminhão. Teve desconto salarial. Exatamente. Então, assim, os caras começam a entender que se eu estou no meu trabalho para fazer o que é correto, eu não estou ali para ser um cara que vai cometer desvios ou algo do tipo, a câmera é só um objeto a mais para me ajudar. Eu concordo contigo. Assim, eu falo, se você não está fazendo nada errado, fica tranquilo. Ela só vai te agregar. Ninguém fica te perdendo tempo de te assistir 24 horas. Você assim, vai procurar deixar só o claro evento. para todo mundo, né? Usando o exemplo aqui, a gente tem mais de 1000 câmeras. Quantas pessoas eu teria que ter para assistir 1000 imagens? Exato. Não é um Big Brother, não tem nada a ver. Então, o próprio sistema, ele edita o alerta, a não conformidade. Eu assisto só a não conformidade. Se você não tiver não conformidade, passou em branco. Passou em branco, nem vi você trabalhando hoje. Aí eu costumo dizer que quando tu bota a câmera em operações que não existem, é tipo as baratas vão pro lado. Não sei, que tem e é bom. Problema, embora e vai. É bom. Aí tu vai limpar. Você limpa a casa. Vai limpando a casa. A gente teve, né, uma certa rejeição no começo, várias ameaças, mas a gente conseguiu contornar muito, mostrando que esse lado do processo civil, esse lado não faça nada errado, que você não vai ser filmado em nada. E a câmera ela só grava quando está em movimento. Não tem aquela questão do sigilo, da particularidade do motorista, se ele vai dormir. Não. Desligou a ignição, morreu. Exato. Mas isso é um negócio muito de cultura mesmo, né? Sim. O brasileiro, ele tem... Assim que você coloca... eu lembro que um dos caras demitidos lá, ele no outro dia me ligou, tô sendo vigiado, vou te processar, que não sei o quê. Cara, na verdade, o aplicativo chegou a notificação porque ele ainda estava cadastrado, não tinha dado nem tempo de desabilitar o cadastro do cara. Porque eu tô sendo invasão de privacidade, aí eles já entram com as coisas que não tem nada a ver. E no final das contas, é isso, você não tá vigiando o cara, a câmera não está pegando nenhum momento íntimo. E outra, ele está trabalhando num equipamento da empresa. Ele não está trabalhando em algo particular. Exato. Então, se um escritório aqui tem câmera, é normal. Não tem dentro do banheiro, mas dentro do ambiente que você está circulando é um direito seu. Tem patrimônio, tem risco, entre outras coisas. E você citou ali um ponto, né, de uma questão da distribuição, de tal evento ser mais comum na distribuição. Quais são os principais casos de sinistro na distribuição, o grande potencial de sinistro na distribuição e no longo percurso, né? Porque existe uma diferença dos tipos de sinistro aí envolvendo os dois. Quais são os principais de cada uma dos modelos de operação? A distribuição, a gente tem uma dificuldade logística. Para você conseguir ir em todos os alvos, porque você vai, mesmo que você faça o embarque dos alvos,
não necessariamente que aquele estacionamento ou aquela rua vai ter a vaga para você Vai parar. estar disponível Aí naquele o cara dia. não tá dentro do alvo. Aí ele não está dentro do alvo. E aí ele, obviamente, vai fazer a solicitação para a gente e a gente até tem que abrir, senão o cara não faz a entrega. E aí é onde que entra essa situação dúbia, né, do cara, pô, você está liberando para o motorista ou se ele está coagido? Que é onde acontece muitas vezes. A gente acaba liberando porque ele falou que está fazendo a entrega. Aí você olha, está 200 metros, por exemplo, de um cliente, você vê a lógica da entrega e aí acaba fazendo uma liberação. Normalmente é nesse tipo de sinistro que a gente tem. Então, o cara vai esvaziar, ou vai pegar alguns volumes, vai sair correndo, ou vai transbordar de uma van para outra, aquela coisa de volume que passa rapidamente. Já no longo percurso, é inverso. Aí já entra quadrilha mais especializada. Aí já é mais pesado. Se tiver que render escolta, rende. Eu estava citando, eu tive um caso numa empresa que eu trabalhei, na TNT, que a gente colocou carga de celular num caminhão blindado. Eu tinha 2 iscas, 3 localizadores, 3 motociclistas acompanhando uma escolta. Perdi. Vieram, pararam a Castelo Branco com várias viaturas logotipadas, etc., se passando por policiais. Aí, obviamente, ninguém achou que fosse ladrões. E, cara, em 15 minutos, subi helicóptero, mandamos comando, não chegava. E não vejo essa carga há anos, eu não vejo ela. Então, assim, são pegadas diferentes, né? Na parte de transporte longo percurso, eles vêm muito mais preparados, com jammer, com aquele scanner que é a vassourinha, vem com um cara que já sabe desativar rastreador, pode ser só um cara de eletrônica, um ex-técnico que seja, mas um conhecedor, acontece muito. E aí é muito rápido. Então, hoje, por isso que eu falo da tecnologia, você pode estar tirando o ar da carreta, você pode estar colocando um imobilizador, colocando algo com, sei lá, com RF, entre outras situações que você pode estar utilizando para aumentar a segurança. Então, mas são bem distintas as abordagens. O Rio de Janeiro já, mesmo sendo longo percurso ou pequeno, ou que seja na distribuição, na coação. Ele vai coagir você com uma arma e falar para cá, vira à direita, vira à esquerda e vai te guiar para chegar onde ele quer. Não desarma rastreador, não fica também pegando a vanzinha ali para só esvaziar o volume. Ele quer pegar o volume inteiro, mas ele vai sempre guiar o cara para entrar na comunidade. Aí entra na comunidade. Entrou na comunidade e só sai vazia. Igual aquelas imagens que às vezes você vê na TV, saqueando carga. Existe algumas quadrilhas no Rio que os caras levam lá para dentro do morro e esvaziam o caminhão num determinado lugar onde eles já fazem. E existe aqueles que eu brinco particularmente, que é o Robin Hood. É o Robin Hood. O cara leva para dentro da comunidade e a comunidade ajuda ele a descarregar e fica com um percentual. Leva algumas carnes para casa. Então o cara deixa já, né? O traficante que seja lá, o miliciano, ele deixa um percentual específico. Por isso você vê na televisão a galera indo. Você fala, pô, mas o cara roubou e tá deixando levar? Tem uma lógica lá dentro. Então, esse Robin Hood, essa participação, sendo bonzinho. São dinâmicas que vocês vão começando a montar o modus operandi de cada região, cada cenário. E pegando esse gancho quando ele fala do modus operandi, muitas das vezes tem, dentro da própria operação, gente infiltrada. Sem dúvida. Isso ocorre bastante? Como Ocorre, é muito difícil de se mapear, né? Porque, assim, com WhatsApp, do jeito que é hoje, você pode ir no banheiro passar a informação que seja, né? Então a gente tenta, por exemplo, dentro da minha central eu proíbo o celular, né? Até questão de fuga de informação, mas também até para o cara dar foco no trabalho. Mas é muito fácil o cara hoje ser corrompido, né? Então os ladrões, você pega essas quadrilhas para corromper um motorista, óbvio que eu não posso generalizar, falar todos são corrompidos, mas acontece com uma frequência. E aí é difícil mapear. Você tem que colocar colaborador, você tem que tentar achar um motorista amigo que te vaze algumas informações. Às vezes tem que estar infiltrado ali no meio para ver o que estão falando. Já teve situações que a gente fez isso também. Entrar em grupo de WhatsApp de motorista. Sim. Também. Se fingir de motorista ou ajudante. É isso aí. Aqui, tem umas histórias recentes aí que não posso nem mencionar, porque ainda estão nativas, mas tem umas coisas cabeludas nesse sentido. Eu tenho mais uma pergunta. Mudando um pouco agora de cenário, a gente está acostumado muito no transporte de câmera fria, alimento refrigerado é o que a gente conhece mais hoje, né? Mas indo para é uma curiosidade, indo para o transporte de animal vivo, boiadeiro lá, que vocês têm, sei lá, 700 caminhões rodando. Quais são os desafios de transportar
uma carga de boi? Maior desafio, tombamento. Porque pensa assim, A carga está em movimento. ela se movimenta e ela se movimenta para onde não pode, né? E elas são algumas arrobas, né? Exato. Então, imagina o seguinte, você pegou uma rua, cara, eu fui fazer o transporte, acompanhar, você tem lugar que eu tive que descer do caminhão, que eu não tinha coragem de passar na ponte. Porque o cara... Não, bem... precárias. E aí imagina assim, você está passando numa estrada que ela foi nem pavimentada, é de terra, e ela tem um declive para a direita. O que o boi faz? Todos vão para a direita. Então eu já tive tombamento a 10 por hora, 15 por hora. Porque, entendi. Tudo depende do nível de inclinação, é o mais difícil. Então, para nós, por isso que a gente usa a telemetria, a questão de controle de velocidade em estradas rurais. Então, em estradas rurais a gente reduz muito por causa disso, porque a estrada rural... Eu perdi um amigo recente, boiadeiro, em estrada, tombamento. Você fala assim, lembra disso? Mas é a maior dor de cabeça. Assim, os motoristas, assim, eu acho muito bacana, plausível, assim, os motoristas do boiadeiro é aquele que ama mesmo o transporte, porque é raiz, cara, é muito legal ver, de você tem um elevador para você descer, para subir todos os bovinos, aí você tem aquele boi mais revoltado que quer voltar, derruba a cerca. Não, é bem diferente de tudo. É diferente de você encostar o caminhão ali numa doca para carregar. Os caras têm um certo esforço, mas é muito legal você ver o brilho dos caras fazendo o transporte. Mas a maior dificuldade é a questão por isso do controle da velocidade, né, que você perguntou aquela hora do tombamento, a gente tem uma limitação muito baixa. Então, para evitar que ele, na terra ali, cometa alguns erros. Porque tem vezes que é uma terra fofa, qualquer coisinha... Pega, por exemplo, chuvas, épocas de chuva em região, atolar o caminhão deve ocorrer, eu imagino. Acontece. A gente tem dentro, neste momento está até pausado, mas a gente desenvolveu um projeto lá que a gente está fazendo algumas correções. Quando o motorista mandava socorro, ajuda, qualquer coisa no teclado, até é incrível que a gente colocava até os erros de português para o sistema identificar, e caía no WhatsApp de toda a operação. Então, ou seja, o atendimento para ser mais rápido. Não só a área de gerenciamento de risco, mas toda a operação estava vendo o cara pedindo socorro. Então, para a gente tentar socorrer ele o mais rápido possível. E são regiões muito ermas, né? Muito isoladas. Então, muitas vezes a gente não vai mandar um guincho, um guindaste. A gente vai entrar em contato muitas vezes com o fazendeiro para arrumar o trator dele, que ele mexe no terreno dele, lá na fazenda, para puxar o caminhão. Isso acontece muito. Eu tive a oportunidade, nos projetos que estava tocando na Minerva, de conhecer mais a fundo esse mercado do boiadeiro, né? E aí, aqueles projetos das fazendas, as estradas de roteirização. Cara, é absurdo. Não, absurdo. Eu vivi na roça um tempo, convivi com boiadeiro, é muito diferente. É igual você falou, o cara tem que ser apaixonado. Eu tenho um tio que ele comprou um caminhãozinho para puxar boi. E o cara é apaixonado no volante. Então... Eu vinha de transporte, né, de fracionado, eletrônicos, medicamentos, ou seja, 100% asfalto, né? E aí, quando você vai para essa parte do agro, cara, quando eu vi a primeira vez, falei, impossível, não dá certo, não dá. Aí eu fui ver, tem uma parte de roteirização, perto da terceira árvore, que tá assim, vira direita. São as referências. Eu não acreditei. Vai ter uma casa rosa. Pô, os caras pintaram a casa, fudeu a rota, né? Então, eu vi aquilo, eu não acreditei, mas funciona. Os caras são da região, conhecem. Vai mapeando a região. A gente pegou num desses projetos, até eu acho que no da Escala ali, né? A gente fazendo o mapeamento das fazendas, criando as estradas, né? Criando as estradas, porque eles faziam a roteirização e a estrada não chega até a fazenda. Daí você precisava... E aí se pagava uma dispersão muito grande de KM, os caras querendo aproximar aquilo. Daí tu pegava, dava o zoom máximo ali na tela e tu olhava para fazer a estrada e tu olhava, não, mas não é possível, não passa aqui. Passa, não, tem... tem como botar as porteiras, tem como botar o bataburro, tem como... Cara, é muito detalhe louco. É muito detalhe. Eu falo que não. E eu fiz essa rota acompanhando o boiadeiro e é exatamente isso, assim...
Cara, ele tem que parar o caminhão, abrir uma porteira, colocar o caminhão para frente, desce o caminhão, fecha a porteira e vai para a próxima. E tem vezes que é 5, 6, 10 porteiras para chegar na fazenda que vai fazer a coleta. Sim. É impressionante, é uma operação totalmente à parte. E eles passam em ponte, igual eu falando, eu estava dentro do caminhão, eu falei, eu vou descer do caminhão. Eu não vou passar nisso. Uma curiosidade, né? Dentro desse segmento tem muito roubo de carga viva, porque na roça, assim, digo em fazendas, você pega a cidade do interior, acontece muito o roubo do gado vivo ali no pasto, né? O cara desvia para churrasco, para uma coisa, para outra, às vezes até fazendeiro mesmo. No transporte do gado vivo tem muito sinistro nesse sentido? Já tive bastante problema no passado, até 2015, mais ou menos, 2016. De lá para cá a gente não teve mais nenhum roubo, mas assim, tem que subir a régua. Tanto questão de tecnologia, de novo, colocar algumas configurações, habilitar alguns sensores, algumas regras, treinamento de motorista, repito novamente. Depois que a gente fez isso, a gente percebeu uma migração para alguns agregados que não tem tecnologia, não tem localizador, não tem nada. Aí eu percebi que foi mais para esses terceiros. Agora, a nossa central que monitora todos os nossos caminhões, graças a Deus, aí, um bom trabalho, a gente não está tendo dor de cabeça. E a distância que tu... Quantos bois, em média, vai num caminhão, dependendo na maioria, assim? A gente tem carreta de 40 e de 54 cabeças. Tá. E entre uma fazenda e até chegar num frigorífico, existe um cuidado que você tem que ter com o animal? Ou, eu vou fazer uma viagem um pouco mais longa, uma mais curta. Quais são os cuidados que tu tem que ter para quem transporta carga viva ou boiadeiro? O principal, né, a questão da velocidade para a questão, quanto mais balançar, mais hematoma vai dar. Então, quando carregado, tem que ter um pezinho mais suave. E a questão, a gente tem uma particularidade. Os bovinos podem chegar em algum momento, eles podem deitar. Eles ficam pranchados. E aí os bovinos que estão ao lado pisoteiam. E aí, obviamente, vai machucar o boi, vai trazer bastante... Isso conforme o tempo de viagem, né? Exatamente. Então, o motorista ele faz X quilômetros, X quilômetros, e vai lá e provoca o boi para ele levantar. Então, assim, é uma viagem que acaba demorando um pouco mais por causa disso. Então, ele tem que acompanhar para ver se o boi não pranchou. Se o boi deitou, ele, a cada 50 quilômetros, 30 quilômetros ali, ele para ver se está todos os bovinos em pé. Eu lembro de um projeto na JBS, pessoal lá de carga viva, lá de Itajaí, que tinha que mapear as rampas, buracos de rodovia, Sim. tudo isso dentro da roteirização, porque tudo isso impacta, né? Atrapalha o processo. Você não pode deixar o animal Sim. nervoso, vamos dizer assim. Exato. Você estressa. Né? Você estressa ele. A gente fez o quê? Eu fiz, né, a lógica do rotograma falado, por exemplo, a gente quer alertar o motorista de uma curva brusca. Já o que nós fizemos? Além de alertar que ele está entrando, a gente está mapeando todas as estradas rurais. Porque não tem, infelizmente, os mapas são desatualizados, entre outras situações. Então, a gente mapeia isso e eu coloco uma velocidade reduzida para ele. Então, fica enchendo o saco do motorista, no bom sentido, alertando na cabine que ele está na estrada rural, que ele tem que reduzir a velocidade. É um jeito de diminuir tanto manutenção do caminhão, você acaba reduzindo, né, questão de mola, suspensão, entre outras situações, mas também do hematoma dos animais. Ô Ferraz, nós falamos muito de motorista. Nos bastidores aqui nós comentamos essa questão da atual geração não ter aquela inspiração de ser motorista. Você que tem uma frota significativa de motoristas próprios ou uma leva grande de motoristas que trabalham para o grupo, qual que é a tua opinião para o futuro aí de motorista? Eu acho que nós vamos ter motorista e gente que encara essa profissão aí? Vai ser difícil, já está sendo difícil, né? Hoje, para você ter uma base, a gente tem um incentivo, né? A gente tem próximo de 1.800, 1.900 motoristas CLTs. A gente tem um incentivo, se você ali funcionário indicar um motorista e ele passar no processo, você ganha R$250. Se ele passar de experiência, mais 250. Ou seja, por ter indicado uma pessoa, você leva R$500. E o motorista, a gente tem vários tipos de premiações para tentar retê-lo, tentar ter os melhores. A retenção é a mais difícil. Então, a gente tenta reter de todas as formas. A gente tem um projeto que é o Motorista Destaque, que dentro desse projeto a gente tem ali uma verba de R$1 milhão por ano para dar em prêmio, em cash. Tanto que o campeão leva um Onix Zero, né, que foi o ano passado. Então, a gente tenta incentivar. Mas o que eu vejo? Acabou aquele negócio do pai ensinar o filho
ter aquele negócio, assim, não vou falar acabou, mas reduziu muito de o cara querer ser um profissional do volante. Por questão de roubo, por questão de acidente, por questão de ausência residencial, familiar. E o pai, muitas vezes, fala, não, eu quero pagar uma faculdade, você vai ser isso, vai ser tal profissão. Então, a gente percebe que diminuiu muito a quantidade, a gente é bem acompanhando, inclusive a gente faz anualmente, né, eu acho que nem anualmente, a gente faz, acho que mensalmente lá, que não é o meu departamento, é o RH, que ela acompanha quantas CNHs estão sendo emitidas no país, na categoria. E você vê uma queda. Legal esse número de... Sim, porque se não está tendo emissão, você sabe que está diminuindo o interesse. Você não vai ter tantos profissionais à disposição. Hoje a gente deve ter umas 100 vagas aí espalhadas ao país, aí 100, 150 vagas de motorista. Né? Peço indicação, fique à vontade, todo mundo que quiser... Né, participar do processo lá. Qualquer um ganha esses 250. eu sou CLT, eu posso. Mas assim, a gente vem buscando... Temos do cupom de incentivo. Né? Podemos pensar, com certeza. Você falou, né, esses incentivos de retenção são legais, mas tu tá buscando um número interessante. Não tem nenhum plano do incentivo ao cara habilitar? Sim. Tem algum Tem escolinha, então a gente pega profissionais lá, o cara que era mecânico, o cara que era da indústria, etc. A gente faz uma escolinha, né, tenta auxiliar na questão do patrocínio da habilitação, que muitas vezes falta verba. Isso dentro das próprias plantas ali da JBS? Sim. Legal. Então, a gente tem todo esse incentivo, até para motorista com uma menor experiência, a gente coloca um motorista padrinho para acompanhar ele X quilometragem, para deixar ele mais maduro na operação, para depois ele poder andar sozinho. Então, tem vários projetos, tudo para reter e tentar manter lá conosco os melhores motoristas, digamos assim. Legal. Eu vou fazer uma descrição de um cenário que eu percebi aí ao longo desses anos treinando, né? Acho que eu já falei algumas vezes aqui e eu queria que você complementasse isso, né? Na sua percepção de risco. Eu nunca fui do risco, mas sempre tive envolvido com os desvios, né? Você atuando em frotas, você sempre tinha os problemas. Com esse tempo, eu percebi o seguinte, você pega a região sul, dificilmente você tem roubo de carga, roubo de veículo ou roubo do produto, porque ali, na maioria das vezes, o caminhoneiro, o motorista, ele é dono da própria frota. Tu vem aqui para São Paulo, é muito mais o roubo do veículo, o roubo do caminhão em relação ao produto, né? Tu vai para o Rio, é mais o roubo da carga, e o cara descarta o caminhão, não quer nem saber. Tu vai para Minas, tu pega o próprio motorista roubando a carga, roubando o cliente. Isso eu vivi isso na pele. O cara entrava com uma caixa e saía com duas, né? Era muito comum o motorista roubar, seja a empresa ou o próprio cliente. E no Nordeste o cara às vezes nem rouba porque não quer levar para casa. Dentro do ambiente do risco, qual que é a tua percepção de cenário por regiões, né? O que é mais agressivo dentro desse universo? Para mim, você já falou quase que tudo. Mandou muito bem. Mas assim... Tá correto. Tá corretíssimo. Legal. Assim, a única diferença que eu falaria vem crescendo no Nordeste, tá? O Nordeste não tinha índice, hoje tem em vários tipos de operações. Eu tinha no passado, por exemplo, polipropileno na Bahia, entre outras coisas, mas hoje você tem de carne, de eletrônicos, café, entre outras situações. Mas eu percebo uma violência maior contra o motorista no Nordeste. Mas como você falou, mais agressivo. No Rio de Janeiro é aquele negócio, se você não reagir, é tranquilo. Eu já vi casos no Rio de Janeiro. Ó, senta aqui, vai ter um churrasquinho pra ti. Sim. Saqueando a tua carga, uma cervejinha, depois tu pega o teu caminhão e vai embora. Cara, eu já tive situação do cara dar Bíblia pro motorista. É sério. Já dá uma jantinha, como você falou, marmita. Assim, se eles não reagirem, dificilmente vai... Bancar o herói. Não bancar o herói, não tem dor de cabeça. E como você falou, não vai desativar, é só carga que eles querem. Já em São Paulo, sim, tem muito lado do viés patrimônio. Então, se deixar, eles vão levar a carga e desmontar o caminhão. Em 4 horas, se você não achar seu caminhão, já reza, porque há uma probabilidade muito alta de já ter sido desmanchado. Porque tem muito desmanche pro lado de cá, né? Tem muita comercialização de peça, muita escassez, e também comprar peça, né? Mais ou menos, eu falo que é mais ou menos igual produtos piratas. Talvez se
um tênis fosse um pouco mais barato, não pirateariam tanto. Sim. Né? E uma peça comprada na concessionária, se fosse um pouco mais acessível também, talvez evitaria uma comercialização disso. Porque, pô, é justo pagar esse valor, você vai lá, paga, não vai ficar... Mas muita gente ainda tenta se beneficiar do custo-benefício, pagar um pouco mais barato e não imaginar a procedência. Mas é mais ou menos o que você falou. Assim, o Sul, eu vejo sim também do lado do cara aquele cara mais raiz, é o dono do caminhão, então ele tem o patrimônio financiado. Se você pegar a história da logística do país, a maioria das transportadoras gigantes nasceram ali, né? Exato. Então é meio que essa amarração, esse amor pelo negócio, eu acho que impede o cara de ir lá e cometer um problema. Não que não tenha, né? Mas sim. muito. Mas muito a probabilidade menor. é menor. Né? Sim. Mas eu concordo com a sua colocação. Dentro dessa vida toda dentro do risco, né? Porque vamos dizer que você nasceu já dentro do mercado do risco, né? Qual foi o caso mais emblemático? Eu ia fazer essa pergunta. Cara, é que é tantos casos. Assim, pode citar 2 aí, se tu quiser. Eu vou citar assim... Um que envolva a vida e outro que envolva o produto em si. Eu vou contar umas histórias que é pro lado pessoal e uma que também não envolveu o pessoal, mas assim, nós tivemos um roubo no Rio de Janeiro, onde a central atuou rapidamente e a gente bloqueou o caminhão. E aí o ladrão fazendo videoconferência com a gente, apontando o fuzil na cabeça do motorista, falando, ou vocês liberam, ou a gente... Né, vai ter essa situação de cometer um crime. Óbvio que a gente vai zelar sempre pela vida do motorista, né? É um ser humano, né? Não tem como... eu falo brincando, mas não tem uma tabela FIP, né? A gente não sabe quanto vale. Cada um tem um valor para sua vida, para sua família. Então, obviamente, esse foi muito difícil para nós, né? Deu uma queda nisso. Teve uma época que estava mais, hoje... deu uma reduzida. Essa foi uma situação que, porque você tem um operador, você tem uma pessoa monitorando, um profissional como qualquer outro, e que você tem uma tensão muito alta. E aí você tem o lado de mercadoria, né, que é o patrimônio da empresa, mas você também tem esse lado do viés do humano. Mas aí... Tu tem que tomar a decisão rápida, porque é uma tensão, é um negócio... ali foi bom que eu estava na hora, acompanhei, acalmei o operador, então a gente conseguiu contornar a situação. Então, enquanto isso tinha outros analistas, operadores acionando, polícia, etc., né, a gente ainda conseguiu recuperar a carga, mas eu liberei, obviamente, para não correr o risco. Contém humor ácido agora, né? Mas tu já pensou se numa hora dessa falha o sinal? E corre o risco. Não chega o sinal, o cara com a arma apontada. E corre o risco. Você está transmitindo um comando, pode ser interferências, pode ser várias situações. Né? A gente torce para que qualquer bandido do Rio, que se um dia assistir isso aqui, cara... pode correr o risco de não conseguir desbloquear por falha do sistema. E aí o cara faz uma merda lá na ponta lá, o crime sai, né, de 157, né, que é um roubo para um homicídio. Né? E não vai ser culpa do motorista nem do operador, mas porque a gente depende de sinal, né, da operadora, do satélite, pode estar debaixo de uma árvore, tem infinitas situações. Não, mas eu tive... ou situações que foram um pouco atípicas. Como eu comecei novo, eu sempre tive uma energia muito alta, né? Sempre tive uma adrenalina muito alta. E aí eu tinha mania de acompanhar a recuperação em loco. Então, eu não sou policial, né? Mas a gente tinha bons contatos, aí eu ia com eles, então teve várias histórias, tipo, eu lembro uma vez, foi engraçado, quem trabalha na área de GR aí, talvez não vai fazer isso, mas a gente teve roubo de inaladores. Aí eu liguei, minto, não foi nem eu que liguei. Quem ligou foi o próprio embarcador, produtor, mandou uma mensagem para mim, ela me ligou, falou, cara, estamos desconfiados de uma rede de farmácia X. Por quê? Porque esse produto que eles roubaram só iria, por exemplo, para o Carrefour. Só que está vendendo na farmácia dele. Sim. E aí eu falei, me passa a farmácia. Tá, peguei o número de lote, fui com meu dinheiro próprio, comprei em 2, 3 farmácias dos caras e bateu o lote. E aí chamei os policiais, montamos ali 3 viaturas para
invadir a farmácia ali. E aí, cara, a adrenalina sobe. Cheguei chegando, velho. Cheguei chegando, mandando todo mundo colocar a mão na parede. Uma carteira no bolso. Era o celular. Cheguei chegando, mandando todo mundo. Baixei a porta do estabelecimento, todo mundo olhando aquilo lá. Eu nem era policial, nada. Até os policiais começaram a rir. Mas foi bacana, conseguimos fazer uma bela recuperação, conseguimos prender lá os proprietários, né, da farmácia, os gerentes. Então foi uma historinha meio que engraçada. Esse eu acabei participando. Igual essa tem várias, assim, 25 anos na área. Muitos roubos, né? Nossa, você acaba... Você tem algum meme aí, né? Porque ficou muito famoso aquele do cara que para no posto e briga com a atendente, né? Só quero cagar, né? E grita. Cara, se eu te falar que foi com a minha operação isso aí? Foi com a sua operação, esse meme é seu? Foi. Mas não o atendente não era nosso, era atendente de uma gerenciadora de risco terceirizada. Mas foi no produto nosso. Sério, você lembra dessa? Porque o motorista tá na estrada e o rastreador bloqueia por regras e tudo, e o cara tá... É um problema, né? Cara, o que o motorista tem que entender é que a gente não tem o sistema da NASA, né? Ele fala assim, eu vou só puxar até ali. Eu não sei se ele está coagido. Aí, para o operador desbloquear ele, passar por essa situação, o operador tem o seu procedimento também lá. Todo o ciclo para seguir. Então, assim, muitas vezes não é culpa do operador, ele só está seguindo o cara crachá. Só que o motorista, ele também tem as dificuldades, as necessidades, só que tem que ter um jogo de cintura na comunicação, né? Ligar para a central, se comunicar melhor, explicar, desbloqueia só 10 metros aqui, só para eu puxar para frente, sair da frente da bomba, eu estou atrapalhando o outro caminhão para sair. Então, se fizer isso, é que boa parte dos motoristas acaba fazendo e depois avisando. Aí já está bloqueado. Aí eu já quero. Ô Ferraz, você lidando com, né, acidentes e toda essa questão envolvida do risco, a gente sabe aí que você teve um problema bem pessoal. Como é que foi para ti lidar, né, viver cuidando do acidente dos outros e ter esse problema em casa? Como Boa foi pergunta. Isso? Até para comentar. Quis a vida, né? Porque tu a vida toda cuidando de risco de acidente. 25 anos, né, vendo acidente daqui, acidente de lá, tombamento, colisões, que seja, com culpabilidade ou sem culpabilidade. Eu tive a infelicidade do ano passado de um filho de 20 anos, amigo, parceiro pra caramba, né? Fora ser filho. Eu vou falar para vocês que, né, se alguém perdeu, ou se Deus quiser, nunca ninguém passa por isso. Mas é uma rasteira que para levantar é difícil. Para mim, eu falo assim, Helder, assim, eu acabei não fazendo tantos vínculos. Inclusive, em algumas situações, hoje em dia, eu uso a foto do carro do meu filho na palestra. Porque é para mostrar que pode acontecer com qualquer um, pode ser uma vítima da família de vocês, um caminhoneiro nosso pode estar tirando a vida de vocês. Ou seja, basta um estalarzinho de dedo, né? Naquele dia eu falei com ele 2h15 da manhã, ele falou que estava indo dormir na casa do amigo dele, 2h30 eu recebi a ligação. Nossa. 15 minutos depois eu tive que ir pro local, reconhecer corpo, aquela coisa. Eu falo que é uma imagem para nunca mais esquecer. Para mim, o que hoje eu tento fazer e eu percebi rápido? Trabalho, ocupar a mente é a melhor coisa. A empresa falou, fica o tempo que você precisar em casa. A empresa foi espetacular, cara, assim, as pessoas me acolheram magnificamente, assim, foi sem palavras. O suporte que eu tive da empresa da JBS, dos colaboradores, dos gestores, diretores, presidente, todo mundo, sabe, me confortando. E aí me deram uma liberdade, falaram, fica o tempo que precisar. Cara, deu 5 dias, eu falei, vou pirar em casa. Vou trabalhar, cara. De fato, não ocupar a mente ia fazer ficar pensando. Não dava. Assim, sinceridade, para mim foi aquele negócio, cara, eu preciso ocupar a mente. E querendo ou não, a área de gerenciamento de risco ela é muito dinâmica. Quando você vê, deu 5, 6 horas da tarde, você fala, caramba, já chegou o final do dia, você nem viu passar. Então, para mim, isso foi importante. Então, de lá para cá, continuo na guerra, não vamos desistir, tem que ser assim. Querendo ou não, eu sou um gestor e tenho que dar exemplo. Então, eu vejo pessoas que são da minha equipe que podem estar passando dificuldade, pessoas de outras empresas que podem estar passando dificuldade. Eu acho que o mundo já está, de certa forma, muito tendencioso à depressão, à ansiedade. E eu penso que ocupar a mente é trabalhando. A sua ansiedade não vai reduzir
dentro de um quarto olhando para o teto. Sim. Sua depressão vai aumentar, opinião minha, Sim. por ter passado por isso. Então, quem tem necessidade, recomendo, obviamente, psicólogo, psiquiatra, entre outras situações, né? Um acompanhamento, faço, inclusive. Então, assim, recomendo, mas é trabalho. Eu acho que tem que trabalhar, tem que acordar cedo, trabalhar mesmo. Ou quem está no plantão noturno, né? Que seja dormir durante o dia, mas trabalhar à noite, que faz parte também, mas não deixar correr pelo dedo. Então, acho que isso aí é muito importante. E servir como referência, né? Então, trazer o exemplo, né? Então, eu sou um líder hoje dentro da minha equipe, né? Como eu falei para você, começamos com 20 pessoas lá atrás, em 2014. Estamos com 117 hoje. Então, assim, quase que sextuplicou. Então, eu não posso dar um mau exemplo de ir para casa chorar e falar, não dá, lógico, respeito todo mundo as limitações, né? Mas eu me desafiei e também não posso desistir, né? Também não só exemplo para eles, eu tenho um segundo filho, né? O Felipe, que é meu amor incondicional para mim, sem comentário. Então eu tenho que tratar dele, eu tenho que ser uma referência para ele. Se eu for fraco, ele pode enfraquecer. Então tem que se manter em pé, faz parte. Mas eu falo para ti assim, eu uso isso muitas vezes para que as pessoas não a conversa, mas numa palestra, por exemplo, como eu fiz, para impressionar mesmo e sensibilizar, porque aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Educar as pessoas. Você viu um avião caindo, então assim, Sim. qualquer tipo de acidente, né? Recomendação também, beijem seus familiares, não briguem com pessoas que vocês gostem, façam uma amizade. Cara, é um sopro. Eu fui num final de semana prolongado fazer um passeio, fomos em 4, voltei em 3. Imagina você voltar para casa com 1 a menos. É uma sensação péssima. Então, pegando um gancho do que tu falou ali de equipe, quantas pessoas? 117. 117. Ao longo da tua carreira, eu imagino que já passaram muitos profissionais. Qual a estratégia ou o formato de você trabalhar para extrair do colaborador, fazer com que ele entregue um resultado, enfim, fazer com que ele trabalhe e alcance o objetivo que é esperado dele? Como é que tu adota? Primeiro eu tento trazer ele para uma lógica que eu uso para mim, espírito de dono. Trata o negócio como se fosse seu. Se você olhar aquele prejuízo e ter raiva, ter dó, sabe, você vê aquele negócio, pô, já passou na primeira fase. Segundo, trata o seu colaborador como você gostaria de ser tratado. Não adianta você olhar para cima e falar assim, pô, eu queria que meu chefe desse um feedback, queria que meu chefe conversasse comigo, fosse muito mais acessível. E aí quando você vira chefe, olha para baixo, você não conversa com o cara, você não faz nada. Então esse é um exemplo. Para mim, sempre eu tive muitas pessoas, né, em 25 anos, bastante pessoas passaram. Me dá orgulho muito deles, assim, muito dos que aprenderam, que você viu crescendo. Eu tenho hoje na ativa uma pessoa que trabalhou comigo, é o gerente. Na Haterlog trabalhou comigo, é o gerente hoje. Em outras empresas eu vejo isso também, gerentes, pessoas que deram sequência na carreira, sabe, pessoas que seguiram, levaram a sério, talvez os feedbacks, as conversas que eu tive, né? Não necessariamente que todos vão, obviamente, crescer, muita gente pode mudar de ramo, pode ser só transitório essa área para essas pessoas, mas eu fico muito orgulhoso de ver algumas pessoas, principalmente aquelas que ainda me ligam, falam, pô, como que você tá? Troca figurinha. Amizade, né? Vira amizade, porque assim, o respeito, né? Respeito, se você consegue ter o respeito pelo seu gestor, ou que seja pela pessoa liderada, assim, vai levar. Eu tenho amizade com pessoas que eu conversava lá atrás, assim, em 99 até hoje eu converso, então isso é bem legal. Então, tem que tratar como você gostaria de ser tratado. Eu acho que o primeiro é isso, e ser sincero. Ficar prometendo, eu sempre falo, se você não tem a Mont Blanc lá, cara, se você não é o dono, não tem a caneta, não promete coisa, não promete coisa que você não vai cumprir. Porque você vai ter que pedir autorização, pode ser que o faturamento, o resultado não esteja tão bom, não vai ser aquele momento, mude o cenário, uma pandemia, uma greve de caminhoneiro, ou seja, a gente tem aumento de diesel constantemente, então, só ser sincero, né? Se você olhar no olho e ser sincero, você ganha a confiança do cara. Muitas vezes o cara vai fazer o trampo ali por você. Então, eu prefiro tratar o cara muito mais próximo. Manda bala. Mais uma pergunta nessa linha de pessoas.
Tem muito jovem que vai assistir essa entrevista. Ah, isso era a minha. Pensa na próxima. Mas deixa eu fazer inicial e você complementa. Então, na verdade, assim, a minha ideia em cima é porque esse perfil imagino que o perfil de contratação do teu ramo de atividade seja essa molecada mais nova, né? A galerinha mais recente, assim, porque o monitoramento, ele é algo estressante e o cara não pode durar muito tempo. Tem toda essa questão de estar renovando constantemente, Sim. né? E a visão desse menino, essa menina que está entrando é muito imediatista, né? A gente fala constantemente aqui sobre isso. Qual que é o conselho do Ferraz para esse menino, essa menina que acabou de entrar, não tem noção da tua bagagem, tem essa ansiedade pelo salário, pelo ganho. Essa semana eu comendo um lanche na rua, eu ouvi um feedback de um dono de um negócio para um funcionário, um garçom que tinha acabado de começar aqui. Cara, eu fiquei pensando, como é mais ou menos o óbvio do cinto de segurança. Qual é o conselho do Ferraz para essa galera? De novo, espírito de dono. Então, assim, primeiro tem a fase do aprendizado. Estudo. Cara, você vai chegar lá, você tem o estudo, mas quando você acabou de ser contratado, por exemplo, né, na área de gerenciamento de risco, ouça, anote e seja humilde. Porque não adianta você falar que já aprendeu tão rápido, você tem pessoas ali que estão ainda aprendendo ou que estão te ensinando, você acaba se tornando um arrogante. Então, ter paciência, fazer a entrega. E eu sempre falo uma coisa, né? Se você fizer o arroz e feijão, vai receber arroz e feijão. Faz diferente. Faz um a mais. Faz a mais. Então, por exemplo, eu sempre tive para mim, meu diretor, ou quando eu tinha o meu gerente, que seja, sua meta é 10. Na minha cabeça eu falava, minha meta é 20. Eu tentava entregar 20 porque o 10 estava garantido. Porque eu estou correndo atrás do 20, o 10 eu vou fazer. Agora você fala 10 é o que ele espera, você é o que ele espera. Tem que entregar mais, fazer só arroz e feijão, se limitar ao que ele está te pedindo, faz a mais. Então, assim, vou citar um caso, né? Fica de referência para vocês. Sei que mudou muito, mas acho que isso daqui é do ser humano. Eu tive uma colaboradora, ex-colaboradora hoje, não por esse motivo, mas pesou um pouco. Eu tinha feito um desligamento de uma pessoa que era superior e essa pessoa era o braço direito. Qual é a lógica? A lógica é que o braço direito assuma o lugar da pessoa. Perfeito. Básico, como você falou ali do atendente. Então, assim, eu virei para ela e falei assim, a partir de hoje eu preciso contar contigo, preciso que você assuma mais responsabilidades. Eu deixava esse celular com aquela pessoa que foi desligada, vou deixar com você. Aí na hora que eu estiquei, ela fez assim, antes de pegar, ela falou, quanto eu vou ganhar mais? Aí eu olhei para ela e falei assim, não precisa mais. Simplesmente eu direcionei para uma outra pessoa. Por quê? Eu me senti coagido. Sim. Se você me pagar mais, eu faço mais. Mas não é assim. Não é assim. Você tem que fazer mais, cara. A empresa paga para você fazer isso. Se você faz mais, vai vir o reconhecimento. Era questão de tempo, cara. Ela seria promovida em questão de tempo. E você... Era uma coisa óbvia. Você planta uma promoção, né? Ela não nasce pronta. Exatamente. Isso a galera não tem. Então, assim, ela estava fazendo um diferencial, eu só pedi para ela assumir aquele momento, essa responsabilidade, e ela me coagiu. Quando você vai me pagar mais para eu fazer isso? Eu falei, não precisa. Só que eu tive uma pessoa do lado que falou... Eu quero a responsabilidade. Eu só fiz assim, ó. Para te pedir esse celular. Cara, assim, e minha carreira foi feita assim. Sim. Cara, meu diretor, o dono da empresa, etc., nem precisava pedir. Eu entregava pronto. Aí quando ele surpreendia, porra, você vai ser promovido, cara. Você me trouxe um resultado ferrado. Então, isso é legal. Então, você não precisa ameaçar, chantagear. Entrega. É entregar resultado. Vai ser reconhecido. Mas é incrível que isso convivendo em qualquer ambiente, não precisa ser só no seu ambiente de trabalho ou de convivência. Você consegue perceber as pessoas que estão nesse nível acima de fazer pelo futuro e as que estão fazendo pelo que recebe. Né? Sim. Daí, de novo, volta à tona lá o videozinho que eu não esqueço nunca. Eu indico para 200 pessoas.
a entrevista do Valdez Ludwig naquele programa Sem Censura, que chamava na época, hoje eu acho que é o Roda Viva, né? Em 2006, o cara falando sobre isso, sobre fazer a mais. Ou seja, assim como a Bíblia traz coisas lá dos antepassados, tu tem instruções que elas já estão há 20, 30, 40 anos e as pessoas não... Está escrito na Bíblia, essas instruções. Exato, não pega, não muda, o cara tá preso só no salário. Eu vou contar um case para vocês e, né, fica de referência para a garotada. Eu acho que eu deveria ter, nessa época, uns 22, 23 anos. E aí eu estava trabalhando no Mira, responsável sobre a área de gerenciamento de risco. Eu fui contratado para ser responsável pela área de gerenciamento de risco, isso foi em 2003. E aí, chegando lá, o diretor falou, cara, o que você conhece de seguro? Eu, nada. Você, a partir de agora, assume o seguro e deixa o GR de lado. Eu me assustei inicialmente, aprendi o seguro na marra. E aí, eu já estava resolvendo os problemas de seguro e já comecei a me aproximar da área de gerenciamento de risco, que era uma terceirizada. E aí fica a diferença, né? Eu sentei para almoçar com um vendedor lá no refeitório, e aí o vendedor falou, cara, o GR tá me dando dor de cabeça pra caramba, e um dos maiores clientes, que era na época a Gillette do Brasil, provavelmente a gente vai perder. Eu falei, mas GR? Ele explica para mim. Aí ele me explicou, papapá. Eu peguei e falei assim, cara, deixa eu ir com você no cliente, em um dia lá, 2 no máximo, você me deixa lá e avisa o cara que eu quero entender, deixa eu tentar te ajudar. Beleza. Aí o cara foi, me levou, passei a tarde inteira entendendo a indústria do cara, na verdade a expedição, e aí eu fui entender toda a logística, onde era o acesso, onde eram as docas, expedição, balança, entre outras situações. Nossos caminhões estavam bloqueando muito lá dentro, eu já entendi algumas coisas que tinham que ser feitas, estava tendo atraso de pesquisa de motorista, eu entendi os problemas. Cara, trouxe para dentro de casa, sentei com a terceirizada, no dia seguinte resolvemos. Beleza. E aí foi bem bacana. Eu não vou me recordar o nome do diretor de logística da Gillette. Ele ia fazer um evento dos melhores transportadores do ano. E aí ele mandou lá para o Roberto Mira, para o Júnior Mira, Carlos Mira, a família Mira, fazendo convite para eles irem lá representar a transportadora. E falou, eu quero que o rapaz aí, o Ferraz, venha também. Aí, foi muito engraçada essa história. Aí eles vieram me convidar, eu falei, que legal dele. O que você fez? Eu já pensei que era problema, tá ligado? Eu falei, tô me chamando pra ir lá, é problema, né? Aí ele falou, não, vai ser evento. Eu falei, tá. Daí ele virou pra mim e falou assim, cara, tu tem terno? Eu falei, tem não. Ele, então compra o terno. Aí eu lembro que aquela Colombo, fui lá, fiz o cartãozinho da Colombo e parcelei em 12 vezes, tipo, R$99 12 vezes. Ganhava mal, né, cara? Tem terno da Colombo até hoje. Aí, resumindo, eu fui nesse evento do Melhor Transportador, e aí eu tive o prazer aquilo que eu falei do reconhecimento. Eu tive o prazer do cara, queria convidar um dos finalistas, tal, a transportadora Mira, queria que subisse Roberto Mira, Júnior Mira, Carlos Mira e Leandro Ferraz. Aí eu subi e aí ele lá no palco, ele falou, cara, seu Mira lá, né, seu Roberto, só para deixar ciente, vocês não estavam nem classificados. Mas esse cara veio aqui, arrumou um dos problemas que estavam jogando a sua pontuação para baixo e graças a eles vocês chegaram na final. Cara... Para um cara de 22 anos subir, eu tremia, né? Aquele terninho da Colombo balançava. Daí eu, foi automático. Cheguei na empresa, no dia seguinte os caras vieram e falaram, cara, eu era assistente. Tá aqui o reconhecimento. Tá aqui, você virou encarregado a partir de hoje. Então, assim, são coisas que eu falo, não precisou chantagear, não precisei ameaçar sair da empresa. É ser diferente, é tentar fazer algo a mais. Não tinha naquele momento aquela obrigação, não precisava ir no cliente. Cara, mas vai até o fim do problema, vai levar até o fim e mata no peito. E se tu não foi reconhecido ali, vai para outra e vai ser a vida. Concordo? Não quer dizer que todas as empresas vão reconhecer e todas vão ser rápidas. Vai ter momentos que não vai ter que... vaga em todas, né? Vai ter que buscar o objetivo. Então, e situações, né? Eu troquei de empresas também, até por situações de você ver que chegou num limite e você tenta buscar algo maior, algo melhor, projetos diferenciados. Não correr do desafio. Como eu falei, eu poderia ter ficado com 20 operadores. Estava cômodo? Cômodo. No meu projeto eu tinha algo maior para mim e para a empresa. Se eu pudesse trazer benefício e trouxemos, por que não? Ô Ferraz, nós estamos chegando já para 1h30
do bate-papo. É rápido, né? Você nem vê. A Dirce- Eu vi o papel ali. A Dirce já veio ali avisar. Ela já... mas chegando para a parte final, a gente faz algumas perguntas legais assim. São quantos anos de 25. 25? Imagino que já passaram algumas pessoas que te moldaram, te trouxeram inspiração. Vários. Se tu pudesse lembrar ou mencionar quem foram os mentores do Ferraz aí nessa trajetória. Cada empresa, assim, Brasiliana Associados, cara, os próprios operadores, os mais velhos, me ensinaram João, Rocha, Ivonei, o próprio Alexandre, que eram os proprietários ali da parte de gerenciamento de risco, no Mira. Puta escola, né? Um respeito que eu tenho pela família Mira, Roberto, Júnior, todo mundo, Carlos, todo mundo que eu tive o prazer de conhecer, fora várias pessoas lá dentro. Na TNT, o Mário Tranjan, depois tive a experiência de me chamar novamente aqui na JBS, Gelaim. Então, assim... Ricardo, tem o Henrique também, mas é o Ricardo Gelaim, assim, que é um cara espetacular, um respeito que eu criei por ele, muito bacana. Então, são parentes? São primos. Alguma coisa assim. Mas são essas pessoas, assim, que eu, graças a Deus, eu valorizo muito. E, assim, hoje eu vou falar bem sincero, assim, entre os gerentes ali, os pares, cara, tem grandes profissionais ali, assim... De verdade, eu aprendo todos os dias. É muito bacana trabalhar ali. O Fernando Bulo, da área de projetos, o César, que é o cara que pega o que está ruim e transforma em bom, um cara fora de si, Sandro, o Márcio, que agora está tendo oportunidade, Anderson, Paulinho, Fernando, ou seja, todo mundo que está passando ali conosco, Lisandra, Barbante, são pessoas que eu valorizo. Acho que, assim, minha carreira hoje... Eu dou graças a essas pessoas, né, que transmitem conhecimento para a gente, né, principalmente, né, de novo repetindo aqui, o Ricardo Gelaim, para mim, é o cara que puxava a minha orelha, de vez em quando eu ficava bravo, mas depois eu olhava e falava, filha da mãe, tem razão. Tinha algumas coisas que ele apontava para mim e falei, isso tá errado. Aí eu olhava depois... Então são pessoas que valorizo muito, que trocaram figurinhas, experiências comigo, e graças a Deus cheguei onde cheguei. Legal. Tem assunto aí para mais horas, né? Vou marcar um portfólio técnico. Mas é legal que tu vai pegando... Eu ia fazer uma pergunta, mas é porque ele tá flutuando no transporte de gado, de variação. A gente falou aqui, né, para terminar, engraçado, a gente recebeu o Alessandro aqui que transportou osso, né? E ele falou das particularidades do osso. Ele não tinha problema de tempo de descarga, de carga. Você disse ali que transporta o couro, né? Tem alguma história engraçada do couro? A gente tem uma operação de despojo, que é praticamente os restos ali, até a sujeira do bovino, que é o despojo mesmo. É tudo tranquilo, mas tem o couro verde. O couro verde é bem bacana, que é após retirado ali do animal. E ele tem uma vida útil muito rápido, né? Se eu não me engano, acho que é 24 horas. Curtido, né? E aí nas manifestações, né, dos caminhoneiros, tudo parado, não deixava passar nada. A gente avisou os caras, mano, libera aí que vocês vão arrumar urubu pra cabeça. E aí, tipo, não deu algumas horas, já começou a rodear o urubu, liberaram rapidinho, a gente foi embora, liberaram pra gente passar. Mas esse caminhão não parou na manifestação. Não, esse aí foi liberado. E é verdade, assim, começa a rodear o urubu e tal, né, se ele ficar algumas horas parado, que ele apodrece muito rápido. Então, a gente tem um timing muito rápido. E aí, a manifestação liberou. Foi bem bacana isso daí. Fura qualquer qualquer manifestação, não tem bobeira. Legal. Show de bola. Acho que agradeço a oportunidade. Foi muita troca de experiência e muito ensinamento, né? Tem bastante assunto técnico aí, né? A gente pode marcar uma próxima abordagem. Agradeço. A gente está pensando em fazer algumas abordagens mais técnicas em cima de processo mesmo, né? Então talvez a gente possa remarcar um outro papo nesse sentido. Mas agradeço aí a tua disponibilidade de ter vindo aqui. Não tem cachê, né? A gente deixa pro final. Pela troca de experiência aí com a galera, se estiver agregando, né, a galera, principalmente quem está entrando na área, que eu posso falar que eu formei meu patrimônio em cima da área de gerenciamento de risco, tenho todo orgulho nessa área, tudo que eu aprendi, são 25 anos, é meio que uma área sadomasoquista, tá ligado? É dolorida, mas você não quer sair.
então você acaba ficando. Mas agradeço pelo convite. Estou à disposição sempre. Show de bola. Muito obrigado, Leandro. Aguardamos aí uma próxima oportunidade. Você que ficou até o fim, até o próximo episódio. Valeu. Valeu.